Olá pessoal, hoje eu vou passar para você sobre intervenções que nós podemos fazer com crianças que apresentam a dificuldade, o comportamento, a meta, o objetivo de seletividade alimentar. Seletividade alimentar e como a análise do comportamento pode contribuir para a melhora nessa área. Tá bom, pessoal? Por que uma aula sobre seletividade alimentar? A literatura aponta que em torno de 80% das pessoas com autismo têm alguns problemas na área da alimentação, algum distúrbio alimentar. Esses problemas geralmente são a seletividade alimentar, mas podem ter problemas gastrointestinais, podem ter alergias alimentares. Por tudo isso, antes de mais nada, é sempre importante a gente entender que o trabalho com autismo ele é sempre multiprofissional. Então a gente vai estar traçando aqui estratégias da análise do comportamento, mas nós não podemos deixar de encaminhar essa criança para um acompanhamento médico, gastrointestinal, acompanhamento médico, para que a gente saiba também se tem alguma alergia alimentar, algum problema gastrointestinal, se tem algum déficit nutricional, se precisa de alguma suplementação. Então é muito importante esse acompanhamento médico. O acompanhamento nutricional também muito importante, principalmente em crianças que estão abaixo do peso, o MC está abaixo. E também nessa área é muito importante o trabalho da terapia ocupacional, principalmente se a criança apresenta alguma sensibilidade, aquela criança que enoja diante de alguma comida, aquela criança que ela fecha a boca para engolir somente uma pequena parte da alimentação, aquela criança muito sensorial, com medo das texturas, com receio da cor. Essa criança ela vai se beneficiar bastante de um trabalho em conjunto, Todas as crianças, mas a gente percebe quando é gritante que ela precisa de um trabalho principalmente de integração sensorial, tá? Então sempre esse trabalho em conjunto. Aqui eu vou falar das estratégias da análise do comportamento aplicado, que nós, enquanto terapeutas ABA, podemos fazer para ajudar essa criança com estratégias que têm embasamento científico, tá bom? Então, quando eu falo de problema alimentar, eu estou falando basicamente da seletividade alimentar, mas que pode envolver outras questões também, tá? Bom, nós temos diversas formas de intervir nessa criança. Nós vamos fazer a análise funcional sempre para saber quais são as consequências que podem estar contribuindo para esse comportamento, comportamentos de fuga e esquiva, comportamento muitas vezes com a função de atenção, comportamento de ganhar algo. Então a gente precisa fazer igualmente a análise funcional, tá? Para que a gente possa traçar as melhores estratégias para cada caso, tá bom? E essas estratégias elas vão ser estratégias na área das consequências e na área dos antecedentes. Eu vou falar de cada um deles, tá? Na área dos antecedentes e na área dos consequentes, tá bom? Na área das consequências primeiro, tá? Que estratégias a análise do comportamento pode estar traçando para melhorar essas habilidades? Primeira estratégia, gente, é a estratégia de extinção da fuga, das respostas de fuga. Como que eu posso colocar um comportamento de fuga, uma resposta de fuga, Como que eu posso colocar ela em extinção? Nós podemos traçar algumas estratégias para que a criança não consiga fugir daquele momento. Geralmente a gente apresenta o alimento e continua apresentando esse alimento até que a criança coma. Tem algumas outras formas de fazer isso também, que impedem a criança de sair daquele ambiente, de se esquivar naquele momento ou de fugir quando ela já está sentada à mesa. Então ela está sentada à mesa, eu apresento o alimento para ela, ela vai fazer alguma resposta ali, geralmente para fugir, para se esquivar, uma resposta inadequada, um choro, e você continua ali apresentando aquele estímulo. E ela, em contato constante com esse estímulo, ela vai reduzir aquelas respostas inadequadas, porque ela vai ter mais contato, vai dessensibilizar diante da apresentação do estímulo. E aí eu aumento as chances
dela comer, mas caso ela não coma, pelo menos eu estou reduzindo as respostas de fuga, tá bom? Então, falando sobre a extinção da resposta de fuga, geralmente, né, o que a literatura vem apontando é que se você permanece oferecendo e ignora os comportamentos ali inadequados da criança que no passado fizeram com que você parasse de oferecer para ela esse alimento, vão fazer com que essa resposta de fuga caia em extinção, né? Reduza a emissão, reduza a ocorrência delas. Mas nós precisamos ficar muito atento a outros comportamentos de contracontrole, tá? Então é muito importante que a gente fique muito atento a essas questões para a gente não estar prejudicando ainda o desenvolvimento dessa criança, ao invés de estar ajudando, tá? Seguindo aqui, nós podemos trabalhar ainda na área das consequências com a chamada apresentação sequencial. O que é uma apresentação sequencial, gente? Isso no dia a dia muitos pais já fazem, né? Mas a literatura, ela tem todo um estudo científico de como isso deve ser feito. Uma apresentação sequencial é quando você apresenta um estímulo que é altamente reforçador para aquela criança, ou seja, um comestível que ela gosta muito, depois, né, na sequência, de apresentar um alimento que ela ainda não está dentro do repertório dela, tá? Ela ainda não come aquele alimento, né, com uma certa continuidade. O que a gente chama de comportamento que entrou na dieta da criança? Em torno de 60% das vezes que é oferecido um alimento, ela pega esse alimento, ela ingere esse alimento, tá? Quando 60% das vezes ela come, a gente diz que esse alimento entrou na dieta dela, ou seja, é um alimento que ela aceita, tá? Então a gente vai oferecer um alimento que ela aceita muito, que é bastante reforçador, depois que ela comeu um outro alimento que ela não aceita tão bem. Mas nós não vamos fazer isso de uma maneira igualitária. Nós vamos pegar um prato, presta atenção, tá, gente? Um prato com alimentos que ela gosta muito, por exemplo, se ela gosta muito de chocolate, os pedacinhos de barra de chocolate normal, do tamanho normal. E se ela não gosta, por exemplo, de um determinado biscoito, nós vamos pegar esse biscoito, que eu quero entrar com ele na dieta dela, esse biscoito nós vamos pegar em pedacinhos bem pequenos. Então ela vai ter que comer um pedacinho pequeno de um biscoito para comer um pedaço de chocolate grande, tá? Um pedacinho pequeno do biscoito para comer um pedaço de chocolate grande. Então você vai trabalhar essa apresentação sequencial onde o próprio alimento vai ser o reforçador. Além disso, logicamente que o elogio vai estar sempre presente, o reforço social, tá bom? Essa apresentação sequencial, ela não pode, por exemplo, apresentar um efeito não sistemático, ou seja, tem que ser logo que ela recebeu o alimento, o biscoito pequeno, a gente já entrega o chocolate ou outro item que ela gosta muito em tamanho maior e elogia bastante. Então ela vai, por exemplo, se ela for aceitar sempre o chocolate, ela vai comer mais de 60% aquele alimento. Aos poucos nós vamos aumentar o tamanho dele e quando ela aceitar em pelo menos 60% das vezes, nós vamos inserir esse alimento já na fase de manutenção. Ou seja, nós já começamos a compreender que esse alimento já está dentro da dieta dela. Então se ela tinha, por exemplo, um repertório de 10 alimentos, introduzimos mais um, tá? Então é muito comum, por exemplo, a criança começar com um repertório de alimentos de 10, 12, 8, 6, enfim, e 6 meses depois ela está com um repertório de o dobro, o triplo desses alimentos, tá? Então a gente vai trabalhar, por exemplo, se ela tinha 10 alimentos, 6 meses depois já dá para ela estar com um repertório de 30 alimentos. Olha como mudou a dieta dessa criança. E como que nós fazemos essa avaliação, gente? A gente pega uma série de alimentos e oferece para a criança esses alimentos a partir do que os pais nos trazem, a partir do que a escola nos passou. E tudo aquilo que ela aceitar, aproximadamente 60%, a gente coloca como alimento que ela aceitou, alimentos que estão dentro do repertório dela.
Uma outra forma de trabalhar no nível das consequências, então análise funcional, consequências. Consequências diferentes, comportamentos, respostas diferentes no futuro. Então, para aumentar a probabilidade de respostas adequadas e para diminuir a emissão de respostas inadequadas, nós vamos trabalhar sempre com as consequências, só para vocês estarem se localizando lá na análise funcional, tá bom? Temos a estratégia de reforçamento diferencial de comportamento alternativo, que geralmente vem na sigla na literatura DRA, né? Como que nós vamos trabalhar? Isso eu já expliquei de outras formas, mas agora eu estou trazendo um nome técnico para vocês. Eu vou reforçar comportamentos alternativos. Que comportamento é esse? Pode ser o comportamento da criança simplesmente tocar no alimento. Então, aquela criança que ela tinha nojo, por exemplo, de um biscoito. Se ela só tocar nesse biscoito, eu posso reforçar, porque antes ela fazia cara de nojo, ela se esquivava, ela chorava quando era oferecido. Então, agora eu estou reforçando não ainda o comer, mas só o fato dela brincar com o alimento. Eu posso reforçar o fato dela botar esse alimento na boca, mesmo que depois ela tire. No caso, por exemplo, de uma fruta, ela bota a fruta na boca, mas ela tira. Eu posso reforçar esse comportamento. Para outra criança, eu posso reforçar o comportamento dela engolir ou dela mastigar. Então vai depender de cada caso, lembrando que a gente sempre vai exigindo cada vez mais da criança gradativamente para poder reforçar, tá? Para a criança não ficar, para a gente não super proteger essa criança, tá bom? Então a gente tem que analisar o que eu vou reforçar dessa criança, qual é o comportamento alternativo que eu vou reforçar dela e vou ignorar, né? Não vou dar atenção, vou ignorar o comportamento que vem ocorrendo, que geralmente é um comportamento de fugir, um comportamento inadequado, um comportamento de birra, tá? Com o que eu vou reforçar isso? A avaliação de preferências, pode ser com um brinquedo, com um jogo, com uma atividade, com uma bola, com algo que ela goste, com um desenho. Então eu vou contingenciar esse reforço à emissão de uma resposta, mesmo que eu tenha que modelar essa resposta, tá bom? Então isso é reforço diferencial de um comportamento alternativo, muito utilizada também na seletividade alimentar, tá? E uma última forma de intervenção bastante utilizada na área das consequências é justamente o reforço não contingente. O que é um reforço não contingente? Eu vou estar trabalhando com esses reforçadores, mas eu não vou contingenciar, eu não vou esperar ela emitir uma resposta para eu reforçar. Eu vou estar trabalhando com ela a todo momento, com reforçadores sempre apresentando esses reforçadores. Geralmente um ambiente lúdico, na prática, um ambiente lúdico, um ambiente divertido. Vamos supor que a criança goste muito da Barbie. Então eu vou trazer a Barbie para o momento da refeição, eu vou brincar com a Barbie, vou apresentar a Barbie para ela, eu vou dar comida para a Barbie, ela vai dar comida para a Barbie e eu vou oferecer para ela a comida. Então eu estou trabalhando com reforço não contingente, a todo momento eu estou dando atenção para ela, eu estou brincando, ela está dentro de uma atividade que ela gosta e aí aumenta as chances dela se alimentar, tá bom? Então essas são as formas aí de trabalhar no nível das consequências. Tenho também um texto base aqui nessa aula para vocês baixarem esse texto base e se aprofundarem mais nessa área da análise do comportamento aplicada a questões alimentares. Para que esse módulo faça com que vocês saiam sabendo como trabalhar com uma questão que é muito importante para as crianças com autismo, porque a grande maioria delas vai trazer, entre outras questões, essa demanda para o consultório de vocês, tá bom, pessoal? E a análise do comportamento tem muitas estratégias eficazes nessa área, tá ok? Vamos lá então, pessoal, agora para o nível dos antecedentes, intervenções com base em antecedentes. Então vamos lá, a primeira delas é uma apresentação simultânea. É parecido com o que eu falei lá de uma apresentação posterior no nível das consequências, mas a apresentação simultânea ela trabalha no nível dos antecedentes. Isso é importante, essa diferença. Por quê? Porque eu vou apresentar dois estímulos para a criança, um que ela é altamente reforçador para ela e um que não está dentro da dieta dela ainda. Eu vou apresentar juntos. Com isso eu aumento muito as chances dela ingerir um alimento que não está na dieta dela. Entende? Então é aquela criança que ela come, por exemplo, carne, ela adora carne, ela come carne, mas ela não come vegetal nenhum. Então eu posso apresentar junto para ela 2 pedaços de carne com uma ralinha de cenoura.
E aí as chances dela ingerir a cenoura estão aumentando. Então eu posso trabalhar diversas formas nesse sentido. Aquela criança que ela come arroz. Opa, ela está comendo arroz. Ótimo. Mas ela, por exemplo, não come nenhuma carne. Então eu dou o arroz para ela, mas eu coloco alguns pedacinhos de carne moída nesse arroz e vou oferecendo para ela. Então estou aumentando as chances dela passar a comer carne moída gradativamente. No exemplo da live que eu dei, que eu vou deixar aqui para vocês, eu dou vários exemplos de apresentação simultânea, tá? Então depois vocês assistem, porque a live é para um público geral, geralmente quem assiste as lives são pais, então a linguagem é bem mais acessível e eu dou dicas práticas mesmo de como que a gente pode pegar, por exemplo, um exemplo que eu dei de uma criança que não comia, só comia pão, e ela passou a comer uma série de questões a partir, por exemplo, de uma apresentação de pizza. Ela comia pão, então ela passou a comer a massa da pizza. Ela começou a comer a massa da pizza, daqui a pouco ela começou a comer o queijo junto, daqui a pouco ela começou a comer a calabresa, o tomate, depois ela passou a comer o tomate sem ser na pizza, somente o tomate. Então foi a partir das apresentações simultâneas, logicamente com reforço, reforço e também reforço não contingente, reforço posterior, reforço diferencial e também reforço não contingente. Ela aumentou muito a dieta dela, tá? Uma outra forma de trabalhar que é muito utilizada é o esvanecimento. O esvanecimento ele pode ser, esvanecimento de estímulos, ele pode ocorrer de diferentes formas, tá? Esvanecer é você ir reduzindo algo na medida que a criança for avançando. Então, por exemplo, gente, esvanecimento de sabor. O que é isso? Aquela criança que ela só toma leite com chocolate e eu quero que ela passe a tomar leite puro. Então eu vou fazer um esvanecimento do chocolate nesse leite dela. Eu posso reduzir gradativamente a quantidade de chocolate que eu coloco. Então vamos supor que aquela criança só come chocolate puro. Tem crianças com autismo que ela vê a lata do Nescau, ela pega com a mão ou com a colher e come esse chocolate. Então eu começo tentando transferir isso para o leite. Eu boto bastante chocolate no leite, misturo e ofereço para ela. E aí ela vai sim, experimentar, vai gostar, porque está com bastante chocolate, e aí ela vai começar a tomar aquele chocolate. Só que ela não pode tomar um leite com muito chocolate a todo momento. Então a gente vai fazer um esvanecimento desse chocolate. Vamos diminuir algumas pequenas gramas diariamente desse chocolate, até chegar no momento que ela vai estar tomando o leite ou com pouquíssimo chocolate ou até o leite puro, se for uma meta da terapia, tá? Nós podemos também fazer esse mesmo esvanecimento com volumes ou com texturas, tá? Então todas as características do alimento que possam no início chamar a atenção dessa criança, nós vamos ir reduzindo aos pouquinhos. Por exemplo, no esvanecimento de volume, nós vamos ir aumentando o tamanho do alimento gradativamente. Então, aquela criança que ela não come o alimento, eu não vou oferecer para ela um alimento de um tamanho grande. Vou oferecer um tamanho bem pequeno, aumentando as chances dela comer, e depois eu vou gradativamente oferecendo pedaços maiores, na medida que ela for aceitando. Isso também pode ser feito, principalmente na parte de volumes, com alimentos que ela gosta, eu apresento um alimento grande, os alimentos que ela não gosta, eu apresento pedaços pequenos, e depois eu vou aumentando esse volume dessas partes que ela não está ainda na dieta dela, tá? E por fim, o esvanecimento da textura. Eu vou apresentar alimentos principalmente com crianças que têm aquela questão associada só se alimentar de líquidos ou papinhas. Nós vamos trabalhar muito com esvanecimento de textura, né? Então a criança ela só se alimenta de líquido, né? Líquido, iogurte, papinha, batidas verduras ou alimentos batidos no liquidificador, e ela foi se acostumando com aquilo, foi se adaptando àquilo, e a gente precisa ir trabalhando essa textura para que ela se alimente de sólidos também. Então nós vamos trabalhar isso gradativamente. Se ela só se alimentava de líquido, agora eu vou começar a trabalhar, por exemplo, fazer um iogurte com uns pedacinhos de fruta bem pequeno, ou um iogurte mais pastoso. E aos poucos eu vou trabalhando essa textura até que ela consiga se alimentar de sólidos. Então também
é uma forma de eu estar trabalhando no nível dos antecedentes, a forma como eu apresento esse alimento, seja na textura, seja no volume, ou seja, inclusive no sabor, eu posso estar aumentando as chances da criança experimentar um novo alimento, se adaptar a ele e também introduzir esse alimento na sua dieta, tá bom? Então eu apresentei para vocês as principais estratégias da análise do comportamento na área da alimentação. Lembrando, gente, nós vamos trabalhar muito histórias sociais, nós vamos trabalhar muito brincar com alimentos, nós vamos trabalhar muito a criança dá alimento para você, você dá alimento para ela, você fazer combinados com ela, como por exemplo, vamos ver quem come mais rápido, vamos se alimentar para a gente poder jogar. Diversas estratégias que vão ser usadas além dessas questões específicas que eu trabalhei aqui. Isso é muito importante, porque senão você vai querer trabalhar de uma forma somente estruturada e muitas vezes com criança com autismo a gente não consegue o mesmo resultado que trabalhando de uma forma mais naturalística. Então aquela criança que chegou no seu consultório, você sabe que você tem que aumentar o repertório alimentar dela, mas você vai trazer esse alimento para o consultório e vai brincar com ela. Minha vez, sua vez, vamos ver quem come mais rápido, olha, vamos comer para ficar forte, vamos contar uma história para ela, vamos trabalhar com um personagem que ela gosta. Todas as estratégias aí da psicoterapia infantil que vão contribuir também para as crianças com autismo, principalmente aquelas com um nível cognitivo melhor, tá? Então é muito importante a gente sempre ter noção de que é para além disso, tá? É muito além disso. Então geralmente eu vou trabalhar com ela de uma forma bem lúdica, eu vou ter que criar um vínculo com ela muito acentuado e depois eu vou traçando essas estratégias que muitas vezes funcionam tão bem quanto estratégias estruturadas. O ideal é trabalhar um pouquinho de cada coisa, mas essa teoria é muito importante para que vocês saibam exatamente o que vocês estão fazendo e lembre-se, registrem tudo que vocês estão fazendo, porque o registro é fundamental, como por exemplo, quantos alimentos estão na dieta do paciente de vocês. Daqui a 6 meses aumentou ou não? Precisamos rever isso se não aumentou. De 10 vezes que eu ofereço um novo alimento para ele, quantas vezes ele está disposto a experimentar esse alimento? Outro fator importante que eu não falei aqui, questões familiares, a generalização. Tudo que eu for introduzindo no consultório, eu preciso passar para os pais introduzir. Todas essas estratégias que eu estou falando para vocês não vão funcionar se a gente não generalizar para a família. Então é muito importante o trabalho em conjunto com a família quando eu estou falando de seletividade alimentar, tá? Tracem uma estratégia, produzam os primeiros resultados dentro do consultório, mas depois disso, assim que conseguiram os primeiros resultados, generalizem. Já tive casos de que a criança ela só comia novos alimentos no meu consultório. Dentro do consultório, ao ponto de eu ter que filmar para os pais acreditarem. Por quê? Porque chega um momento que você precisa trabalhar a generalização. Geralmente a função de esquiva está presente em outros ambientes, a função da atenção está presente nos outros ambientes. E se você não trabalhar isso com as pessoas que estão nos outros ambientes, o comportamento da criança vai mudar. O comportamento, a resposta de aceitar um novo alimento, a extinção de comportamentos de birra, de manha, de comportamentos de chamar atenção, vão aumentar no ambiente domiciliar. Então é muito importante esse trabalho em conjunto, tá? Lendo essas questões que eu passei para vocês, lendo o texto base, vocês estarão aptos a tirar as dúvidas na próxima supervisão, na semana que vem, e aí sim poder aplicar e produzir bons resultados nessa área e no consultório de vocês, tá bom? Não tenho dúvidas disso, tá? Então um grande abraço, espero que tenha deixado essa mensagem para vocês. Semana que vem, na supervisão, eu tiro todas as dúvidas que vocês possam ter sobre esse conteúdo de hoje, tá bom, pessoal? Então, até a semana que vem na nossa supervisão.